Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém? Amém. Vamos sentar, pegar nossa Bíblia em João, capítulo 14. João, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1, seguintes. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de 1, seguintes. A palavra diz assim: Jesus, único caminho. Vamos repetir? Jesus, único caminho. Então diga para o teu irmão, não tem outro, só tem esse. Quem não quer ser de Deus, tem um outro jeito de viver a vida, ser do demônio. Ou é de Deus, ou é do demônio. Não tem outro, não tem meio termo, né? A vida não tem meio termo. Por isso, a palavra diz assim: não se perturbe o vosso coração. Tem algum coração perturbado aqui nessa noite? Hoje é difícil um coração que não esteja perturbado, inquieto, com medo, coração ansioso. Ansiedade, nos últimos tempos, é o que mais tem. Eu atendo criança com ansiedade, por incrível que pareça. Então, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, diz Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para aonde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Palavra da salvação. Beija a tua Bíblia como sinal de reverência e amor pela palavra de Deus. Bem, nós estamos vivendo um tempo, e esta palavra, enquanto eu rezava, era uma palavra que o Senhor queria que começássemos o nosso retiro hoje. E não é por acaso, hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus. Deus tem um propósito. Não era para mim estar aqui hoje na Betânia, até porque no dia 8 é dia da nossa festa da copiosa redenção. Era para mim estar no trido uma hora dessa, que nós irmãs fazemos um trido em preparação à nossa festa do dia 8. Mas Deus mudou o rumo da minha história. Padre Eliton insistiu tanto que eu viesse, que eu falei: Padre, eu vou ter que fazer um sacrifício imensurável para estar aí, para voltar, para participar desta festa,
Mas, se Deus quer, a gente precisa fazer a vontade de Deus. Até porque segunda, eu e a Amanda, nós viajamos para Rondônia. E lá é uma missão que encerramos o ano com muito trabalho. A gente faz um tour por Rondônia. A gente vai dia 9, voltamos só no dia 23 de dezembro. Veja, quem pensa que a gente já ia entrar de férias, né, Amanda? Está muito enganado. Então, mas o que Deus quer falar com esta vida, né? Dos dias de hoje, esta vida sacrificada, mortificada, doada, com intensidade. Porque ultimamente a vida, ela tem sido doada para aqueles que levam a vida a sério com Deus, com intensidade. Mas a gente não pode perder, no meio de tudo isso, algo extraordinário que a vida nos dá. A graça de parar. A graça de sentar, igual vocês estão aqui. E a graça de escutar. Se a gente perder isso, o nosso apostolado vai ser infértil. Vamos trabalhar como profissionais e vamos nos cansar do que fazemos. E para isso não acontecer, nós precisamos encher a nossa alma de amor de Deus, de experiência profunda do amor desse sagrado coração de Jesus. Cada retiro que a gente para fazer é uma renovação deste amor. E por isso que por mais que a gente já fez tantos retiros, a gente vai precisar fazer quantos o Senhor nos pedir ainda no percurso do caminho. Então, Deus quer falar conosco e a gente precisa dar atenção. E mesmo no meio de tanta correria como é a minha vida, uma das coisas que o Senhor não me deixa é viver uma vida sem parar. Até porque a vida em Deus é uma vida que realmente só tem sentido se a gente parar diante do Santíssimo Sacramento, adorar Jesus. Se a gente pegar o nosso terço, e o terço é uma arma poderosa, se a gente pegar ele e rezar. Se a gente parar com Deus através da Bíblia, abrir e dar tempo de qualidade para Deus falar, sem celular, sem gritaria de alguém por perto, achar um lugar em silêncio. E nós estamos num mundo de tanto barulho, e precisamos saber o que Deus está falando para este tempo. O que Deus está falando para você, para mim, irmã Zélia, nesse tempo. E por isso que eu digo para vocês, esse ano foram 5 retiros de silêncio que eu fiz, de uma semana. E tem gente que não faz nenhum dia por ano, o ano todo. E eu fico pensando, como dar conta de fazer tantas coisas, mesmo você que é casado, tem uma esposa, um esposo, filhos. Como dar conta de administrar tudo isso, sem parar a vida, para ser discípulo. Até porque Deus, em primeiro lugar, nos escolheu para ficar na companhia dele. Não foi para fazer coisas. Meu fundador, Padre Wilton, que faleceu esse ano, no dia 4, agora fez 9 meses que ele morreu. Ele dizia assim: trabalho nós vamos ter até a vinda de Jesus Cristo, mas experiência de Deus nós só temos hoje, e é essa que vai nos dar o céu. Por isso Jesus está aqui terminando a colocação dele. Vocês vão ver que São João, já no capítulo 13, já é a despedida de Jesus. Estas são as últimas palavras de Jesus para nós. E Jesus aqui dá uma formação de como nós devemos prosseguir com a nossa vida.
Primeiro, ele chega para nós e diz assim: não vos perturbe o vosso coração. E se Deus está dizendo isso, é porque Deus já conhece cada coisa que vai acontecer na nossa vida. Não vos perturbe o vosso coração. E por que a gente não obedece à voz de Deus? E por que estamos tão perturbados? Porque rezamos pouco. Irmã, mas não rezo tanto. Mas se ainda existe perturbação, inquietude, a oração ainda está fraca. Eu digo isso por mim, não digo isso nem em relação a você. O dia que meu coração está muito angustiado, triste, esse é o dia que eu preciso de 2 missas por dia. Esse é o dia que eu tenho que rezar até 3 rosários. Nossa, irmã, mas é muito? Não. É a única forma de você devolver para o teu coração a paz, a graça, da serenidade. É a única forma de você escutar Deus, para poder seguir um caminho seguro, sem desespero, e sem adoecer o seu corpo. Então, se nós entendemos isso, que nós só precisamos crescer na fé. E como crescer na fé diante de um mundo que hoje está tão ateu? Muitas pessoas hoje da nossa família, não precisam nem ir muito longe, da nossa casa, já nos questiona por que tanta reza, tanta missa, tanto rosário, acordar de madrugada, vocês estão doidos? 4 horas da manhã para rezar um rosário? Loucura! Essas irmãs da comunidade Hesse, de Esfregilso. E assim, eles vão muitas vezes colocando nas nossas vidas um peso, que a gente está exagerando na oração. Cuidado, porque estes, diz o salmista, no Salmo 118, afastai de mim homens malignos. E é uma oração que eu tenho feito constantemente. Quem são homens malignos? É aqueles que pensam como Satanás, que até chega a acreditar que céu não existe, purgatório não existe, e inferno não existe. Então eu preciso viver a vida do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, e eu não estou nem aí com mais nada, porque essa palavra de Deus foi escrita por homens, também não existe. E a gente corre um sério risco de perder o céu, porque a gente vai se envolvendo tanto com as coisas do mundo, e a gente se desdobra em trabalhar, em ganhar dinheiro, em construir bens materiais. Para quê? Se isso acaba em questão de minutos. A gente não gasta esse mesmo tempo para poder construir a nossa casa na eternidade. E por isso que somos pessoas com visão pequena, visão limitada. E Jesus está aqui abrindo nossos olhos. Olha, eu preciso ir para preparar a tua casa. Lá no céu, ele está dizendo, tem muitas moradas. Então tem uma casa para você, Jaqueline, tua família inteira. Cada um de vocês que estão aqui, tem uma casa preparada para você, Daniel. Sua família inteira, seus amigos. Mas, está aqui, da casa de meu pai, há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou. Então, Jesus está mostrando isso para nós. Veja,
Hoje a gente tem a graça de estar aqui nesta casa da Betânia por causa de um padre Léo, um homem que acreditou nesta eternidade, um homem que não mediu esforços para doar a sua vida, como trigo que é triturado, ele também se permitiu ser triturado pelas mãos do Senhor. E essa obra é tão do Espírito Santo, que a morte do Padre Léo não trouxe morte para a comunidade, mas trouxe vida, e vida em abundância. O martírio dele branco, a renúncia dele, vai trazer os benefícios até o último dia de nossas vidas. Por isso, o nosso amado cardeal, Sara, ele diz assim para nós: ó, feliz e felicíssima alma que merece ser atraída a Deus e por Deus, de modo que pela unidade do Espírito em Deus, ela ama a Deus apenas, e não ao bem particular, e a si mesma ama apenas em Deus. Quero que assim como tu e eu somos um, eles sejam um em nós, de São João 17:11. Eis o fim, a consumação, a perfeição, a paz e a alegria do Senhor, a alegria no Espírito Santo. Eis o silêncio no céu, como diz Apocalipse 8:1. O sinal de Jonas. Tomás Merton considera com precisão que o problema da linguagem é o problema do pecado. O problema do silêncio também é o problema do amor. Como pode um ser humano realmente saber se deve escrever ou não, falar ou não, se suas palavras e seus silêncios são bons ou maus, se engrandam vida ou morte, caso ele não leve em conta as duas divisões das línguas, a de Babel, quando a humanidade se dividiu em línguas por causa do orgulho e do fogo de Pentecostes, quando o Espírito Santo concedeu aos que só sabiam dialeto a capacidade de falar todas as línguas da terra, a todos reunidos na unidade, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejais em nós. João 17:21-22. Pela ação do Espírito Santo, os discípulos tornaram-se como sóis que brilhavam por toda a Jerusalém. Jeremias 29. E Deus manifestou-se através deles. Deus que habita silenciosamente em nós é a única razão que nos autoriza a falar e que justifica inclusive uma palavra densa, divina, a partir do momento em que ela nasce do silêncio e se torna a seguir a alma no silêncio. Como então compreender o mistério do silêncio de Deus, de tão difícil aceitação ao longo de todas as épocas? Deus está em silêncio, diante do seu martírio, diante da vontade do Pai. Ele não discute, ele apenas nos dá uma orientação. Ele sabe que ele vai passar pela via, mas esta é a experiência mais profunda de quem experimenta o amor de Deus. Ele não questiona a dor, ele não questiona os desafios que a vida lhe proporciona, ele apenas aceita com amor, ele apenas cresce com a vontade de Deus. Eu atendi, tem uma semana, que eu atendi um homem lá de Ponta Grossa, descobriu um câncer maligno
no estômago. E eu me emocionei muito com aquele homem. Ele me procurou, ele disse: irmã, foi um grande susto. Porque a minha vida, sempre eu me cuidei, eu estava muito bem, trabalhando. De repente, eu senti uma dor, e eu fui fazer o exame, e o médico já mandou para a biópsia, e já descobriu que eu tenho um tipo de câncer, que não dá nem para fazer cirurgia. E o médico disse para mim: olha, se você é um homem de fé, eu te oriento a pedir para Deus. E ele me procurou, e ele só disse assim, olhando para Nossa Senhora, estava diante da imagem de Nossa Senhora. Eu falei assim: irmã, eu só queria que Deus me desse um tempo, olha que lindo, um tempo para eu ensinar meus filhos a amar Deus. Gente, ele podia pedir um tempo para tanta coisa, mas na hora que ele falou isso eu não aguentei. Eu falei: meu Deus, quantas pessoas têm vida, não valoriza a vida, e não pensa em formar alguém para ser de Deus. Eu só queria ensinar meus filhos a ir para a igreja e amar o Senhor. E se Deus me permitir viver esse tempo, vai ser o tempo mais valioso da minha vida. E naquela hora eu falei para Jesus: o Senhor pode. O Senhor tem a força de curar este homem. Ele não veio pedir nada a não ser a graça de educar os seus filhos, direcionar os seus filhos para ser de Deus, porque eles são muito pequenininhos ainda. Mas ele disse no final: se Deus já acha que por bem é bom que eu vá agora, que seja feita a vontade dele, irmã. Chorando. Não é fácil professar um credo quando a gente tem um desafio tão grande. A vida, ela está agora totalmente na dependência de Deus. Médico, remédio, não faz nada se não for a ação divina. E aí, nós precisamos entender esse silêncio de Deus, que está dentro de nós. Deus mora dentro de nós, e entretanto, Deus é o silêncio por excelência dentro de nós. Mas existe uma força sobrenatural que me move, que me conduz, que me faz chorar, que me faz sorrir, que me faz rezar, que me faz ir para a igreja. Veja, essa noite fui dormir tão tarde, mas a força do Espírito Santo me acordou às 5 da manhã para ir para a missa, para eu não ficar sem missa. É essa força de Deus que é geradora de milagres o tempo todo. E às vezes a gente quer um milagre tão grande assim, de enxergar. Olha, eu preciso ver um paralítico andando, eu preciso ver um cego vendo. E o milagre maior é quando Deus nos levanta às 5 da manhã para ir ao encontro dele. Isso é um milagre da vida. E às vezes a gente não presta atenção que essa força não vem da gente. O nosso corpo quer dormir, mas o Espírito Santo nos dá a força de levantar e ir ao encontro dele, buscar e ver e contemplar e comungar o verdadeiro milagre que é ele por excelência. Então, o cardeal Roberto Sara diz o seguinte: muitos dos nossos contemporâneos não conseguem aceitar o silêncio de Deus. Não admite que é possível haver comunicação por outros meios que palavras, gestos ou ações concretas e visíveis. Ora, Deus fala por seu silêncio. O silêncio de Deus é uma palavra. Seu verbo é a solidão. A solidão de Deus não é uma ausência, é o próprio ser, sua silenciosa transcendência. Deus fala através
do cotidiano da vida. E nós precisamos parar a vida para entender que Deus está falando o tempo todo conosco. Há uma comunicação do céu conosco. E por isso, um padre já dizia para mim: se quer desenvolver esta mística de escuta com Deus, pare meia hora do teu dia para ler a Bíblia. Só que o demônio é tão astuto, sabendo que ao segurar a palavra de Deus, estamos segurando um tesouro, que ao abrir a palavra de Deus, estamos tendo acesso à eternidade, à voz de um Deus potente, que pode remover a pedra do caminho pela sua voz, que ao escutar a sua palavra, já está ali acontecendo um exorcismo na nossa mente, no nosso jeito de pensar. Já está ali um remédio que nos acalma, que nos cura, que nos liberta. A gente começa a entender que Ele realmente é o caminho, a verdade e a vida. O que o demônio faz? Faz a gente não ter paciência mais nem de carregar a Bíblia. Infelizmente hoje nós estamos vivendo um mundo da internet, que valorizamos mais um celular do que a palavra de Deus. E é duro ver quando você pede assim: cadê tua Bíblia? Todo mundo levanta o celular. É triste. As pessoas não têm mais paciência de ler a Bíblia, de carregar a palavra. As pessoas não têm mais amor pela Bíblia. Ninguém esquece um celular em casa. E por que esquece a palavra de Deus? Será que realmente estamos entrando dentro desta mística profunda de amor pelo Senhor? Ou as coisas do mundo está nos distraindo a cada minuto, a cada instante? Os noticiários das redes sociais ainda é meu ponto mais alto de distração, de me levar a um caminho que não vai me render eternidade e céu? Ou será que eu, do mundo de tanta turbulência, de tanta dificuldade, eu consigo escutar a voz de Deus? Eu consigo parar diante do Senhor e escutar esta voz?